governo federal faz uma avaliação sobre a cúpula do Mercosul. Está prevista para o dia 20, próximo, Foz do Iguaçu. O Brasil exerce a presidência rotativa do bloco, tem direito de sediar essa edição semestral do evento. Mas aí, Zaidan, entra um negócio que é adiar a cúpula do Mercosul para tentar, na gestão brasileira, anunciar o acordo com a União Europeia. Tem toda uma questão política aí, claro, né? Como ensinou Salomão lá no Eclesiastes, né? Embaixo do sol tudo é vaidade e correr atrás do vento. Então é uma vaidade, uma coisa sem nenhuma importância, né? Se o acordo for assinado, quem estará na presidência, que é rotativa, do Mercosul, o que é, aí sim, concreto, real, importante, deve ser analisado, é se o acordo é bom. E o acordo não é bom. É um acordo colonial. Um acordo que a União Europeia tem ansiedade, pressa para assinar tudo isso, porque ela sabe da sua decadência no mercado internacional, sua perda de relevância econômica e, claro, quer garantir um tratado em que ela terá benefícios para a sua indústria. Ela terá a garantia de um mercado que dará preferência, em muitas ocasiões e circunstâncias, a produtos europeus. É um acordo colonial, que basicamente, embora alguns setores na América do Sul e principalmente no Brasil possam se beneficiar, mas no geral a indústria perde, porque ela já tem a concorrência asiática, predominantemente chinesa, mas também de outros países, como Vietnã, como Indonésia, como Índia, e vai ter a concorrência da União Europeia, da Alemanha, da França, e além disso, vale notar que há também algumas cláusulas que estabelecem um nível de exigência para a produção agrícola de acordo com regras acatadas pela União Europeia e que são atacadas frequentemente pelos produtores rurais europeus. Os agricultores europeus reclamam que são cerceados, são constrangidos pelas normas da União Europeia. E ela, obviamente, estabelecerá essas normas como parâmetro para importação de produtos do Mercosul, principalmente Brasil e Argentina. Então é um acordo ruim. Mesmo assim, mesmo sendo ruim, é uma pressa em assiná-lo como se fosse uma grande coisa, uma maravilha, algo que irá favorecer o Mercosul. E nenhum país está tão empolgado com essa possibilidade como o Brasil, e nenhum governante como o Lula. Tanto que ele quer exercer essa vaidade de presidir o Mercosul quando o acordo for assinado, se é que será de fato assinado depois de passar pelo crivo dos países europeus e dos parlamentos nacionais, né? O Zaidan, no âmbito internacional, falando sobre grupos, e aí tem o G20 para a gente falar, a gente foi atingido, digamos assim, usando essa expressão, por uma publicação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a rede própria dele, a Truth Social, falando que a África do Sul não deveria participar da cúpula do G20, pelo menos não foi convidada para isso, porque aí ele cita tudo aquilo que vergonhosamente foi dito na cara do Ramaphosa naquele evento meio, como é que eu posso dizer, montado para atingi-lo de alguma forma, e que foi alvo de críticas em toda a comunidade internacional, porque o presidente da África do Sul ficou exposto com vídeos, entre outras coisas, que foram apresentadas naquela entrevista coletiva. E agora ele fala sobre massacre de Afrikaners, ele usa essa expressão, esse é o motivo para a África do Sul não merecer receber o convite para participar da cúpula do G20. O que o Trump está fazendo com a África do Sul, meu caro Ronald, é uma canalice. É uma canalice. Sem limites. Uma canalice, inclusive, com a história. Ele não enviou representantes para o evento do G20 na África do Sul. Mas estava lá um funcionário sênior que representa interesses dos Estados Unidos na África do Sul. E aí o Ramaphosa disse, não, nós entregaremos o bastão de passagem, né,
da presidência do G20 para os Estados Unidos, mas o faremos entregando ao próprio Trump ou a um secretário de comércio ou ao secretário de Estado. Mas os Estados Unidos desprezaram o evento do G20 na África do Sul. Então, nós entregaremos o bastão assim que houver alguém do primeiro escalão para recebê-lo. O Trump usou isso como desculpa, porque faz tempo, desde o início do mandato, que ele ataca a África do Sul, e no começo, inclusive, instigado pelo sul-africano Elon Musk. E aí ele inventa uma história de perseguição contra os afrikaners, ou seja, os brancos da África do Sul. E fala em racismo. Isso é particularmente cruel, porque é mentira. Antes de mais nada, é mentira. Isso aconteceu, em alguma medida, no Zimbábue, do Mugabe, nunca na África do Sul. E é particularmente cruel essa mentira em relação à África do Sul. Porque a maioria de sua gente, 80%, um pouco mais, viveu como sub-humano. Uma gente que foi tratada como sub-humana. Uma gente que foi tratada como serviçais sem direitos. Numa escravidão institucionalizada, onde as pessoas só tinham direito a dormir, comer e trabalhar muito. Terras foram roubadas até ao ponto de que apenas 4% das terras sul-africanas estão, de fato, em mãos da população negra da África do Sul. 4%. E o que, basicamente, o governo da África do Sul propôs foi uma reforma agrária, tratando da questão agrária, especificamente. Como vários países fizeram, como os Estados Unidos fizeram na colonização do Oeste, claro, com características diferentes. Essas terras foram tomadas com o uso de tropas britânicas, holandesas, foram tomadas com armas na mão. Eles roubaram terras. E aí, quando se fala em uma reforma agrária, o Trump vem com essa conversa canalha de acusar o governo e a maioria do povo sul-africano de racismo contra os afrikaners. Eles que viveram sob um regime institucionalmente estabelecido como racista. Não era algo que acontecia, mas que ninguém admitia, não. A ordem jurídica, a superestrutura do Estado africano era oficialmente racista. Então é particularmente cruel quando a África do Sul é vítima de um ataque tão canalha quanto esse feito pelo Trump, né, Ronaldo? É isso, Zaidan. É uma notícia lamentável e que é importante ver todo o contexto, que é esse explicado pelo Zaidan desde muito antes e centralizando naquele evento patético, né, que aconteceu há alguns meses, e com essa configuração atual, que é o não convite. 3h28. A gente vai para um rápido intervalo. Na sequência tem o tema de abertura do Acontece, que vai virar podcast depois, eu Entendendo a Notícia com o Cláudio Zaidan. Não sai daí não.